Gordon Child, O que aconteceu na história? Capítulo 4. A barbárie superior da Idade do Cobre. As contradições mais sérias da economia neolítica se resolveram quando os agricultores foram persuadidos ou obrigados a extrair do solo um excedente superior às suas necessidades domésticas, e quando tal excedente pôde ser utilizado para manter novas classes econômicas, não diretamente empenhadas na produção de seu próprio alimento. A possibilidade de produzir tal excedente era inerente à própria natureza da economia neolítica. Sua consecução, porém, exigiu inovações na ciência aplicada de que os bárbaros dispunham, bem como uma modificação das relações sociais e econômicas. O milênio que precedeu o ano de 3000 a.C. foi talvez mais fértil em invenções proveitosas do que qualquer período da história humana anterior ao século XVI de nossa era. Suas realizações possibilitaram a reorganização econômica da sociedade que chamam de Revolução Urbana. A Revolução Neolítica ocorreu na noite cinzenta da pré-histórica remota, de alguns picos fracamente iluminados pela luz reflexa do sol arqueológico e por deduções da paisagem subsequentemente revelada. Reconstruímos experimentalmente o curso dessa primeira revolução. A segunda ocorreu quase que aos nossos olhos, em pleno crepúsculo da pré-história, e só atinge seu auge no alvorecer da história. Deve, portanto, ser descrita. Seu cenário pode ser provisoriamente demarcado. Está limitado a oeste pelo Saara e pelo Mediterrâneo, a leste pelo deserto de Tar e pelo Himalaia, ao norte pelo espinhaço montanhoso eurasiático, Balcãs, Cáucaso, Elburz, Hindu Kush, e ao sul pelo Trópico de Câncer. As condições geológicas, fisiográficas e climáticas dessa zona mostraram-se propícias ao desenvolvimento revolucionário e contribuíram com matérias-primas para as descobertas decisivas. Ofereceram estímulos a uma intensa organização social e boas recompensas à cooperação em grande escala. Proporcionaram facilidades de comunicação para que fosse possível o intercâmbio dos novos conhecimentos e a reunião e concentração de materiais essenciais. Finalmente, seus céus sem nuvens apresentavam, à noite, o impressionante espetáculo do movimento uniforme dos corpos celestes, em outras latitudes frequentemente velados. Toda essa faixa é relativamente árida, embora em épocas pré-históricas estivesse melhor regada do que hoje. O aldeamento permanente só é possível junto de um rio ou de uma fonte perene. A agricultura depende grandemente da irrigação. Embora se possam fazer colheitas regadas por chuvaradas na Palestina ou Síria, ou pela enchente de uma torrente até a Arábia, só a irrigação garante o êxito. Ao mesmo tempo, diversas variedades de árvores frutíferas e de vinhas cresciam em forma silvestre. A perspectiva de uma colheita regular de tâmaras, azeitonas, figos ou uvas é um incentivo poderoso para se permanecer no local onde tais plantas crescem. O hortelã deve abandonar o nomadismo, que ainda pode ter atrativos para o plantador de cereais. A escavação e manutenção dos canais de irrigação são tarefas ainda mais sociais do que a construção de muralhas defensivas ou o traçado das ruas. A comunidade, como um todo, leva aos consumidores individuais as águas assim canalizadas pelo esforço coletivo. O controle da água coloca nas mãos da sociedade uma força potente para suplementar as sanções sobrenaturais. A sociedade pode excluir do acesso aos canais os recalcitrantes que não se conformam às regras de conduta geralmente aprovadas. Numa zona árida, a expulsão constitui uma pena mais drástica do que num clima temperado ou tropical, onde a terra e a água são relativamente abundantes. A zona é interrompida por montanhas e desertos inadequados à habitação, mas em volta e entre eles há estepes mais hospitaleiras nas quais as aldeias se podem instalar não muito dispersamente
e onde os pastores podem andar com seus rebanhos, de forma que o intercâmbio é, em geral, mais fácil do que nas florestas ou selvas. A parte ocidental dessa faixa crucial foi chamada por Breasted de Fértil Crescente. O extremo ocidental do crescente é o Egito. Ali, o estreito vale do Nilo forma um cinturão verde através do inóspito deserto da planura. A cheia anual irriga as áreas marginais e o grande delta ao norte. Ao mesmo tempo, o rio proporciona um caminho móvel pelo qual até cargas pesadas podem ser transportadas entre a primeira catarata e o Mediterrâneo. Os vales e planícies da Palestina e a estreita faixa de litoral na Síria formam uma continuação do crescente, onde as chuvas são suficientes para permitir até mesmo o cultivo seco. Dali, do leste do Líbano e Antilíbano, uma larga faixa de estepes se estende até as montanhas iranianas, além do Tigre. Por toda essa região, a velha Síria e a Síria, o Vilayete de Mossul, as chuvas de inverno proporcionam pastagens suficientes para ovelhas e até mesmo para a irrigação de precárias plantações de cereais. A fixação permanente, porém, está na realidade restrita aos oásis e margens dos muitos rios que partem das montanhas armênias, o Eufrate, o Balik, o Cabur, o Tigre, o Zab. Por último, o extremo oriental do crescente está formado pelo vale inferior do Tigre e Eufrates, no qual os dois rios cumprem a função do Nilo, quanto à irrigação e transporte. Além das cadeias montanhosas de suas fronteiras, o planalto iraniano tem no centro um deserto, mas nas encostas das montanhas brotam regatos e correntes suficientes para irrigar campos e jardins. Finalmente, além das montanhas de Beluquistão, estão Sind e o Punjab. Repetem-se aqui, em escala imensamente maior, as condições da Mesopotâmia, com o Indo e seus afluentes para a irrigação e o transporte de cargas. O registro arqueológico começa nos pequenos oásis das estepes e planuras. Apesar da ameaça da seca, as dificuldades do amanho do solo eram menores do que nas planícies inundadas dos principais rios. Aos poucos, as sociedades tiveram a oportunidade de aprender as técnicas de irrigação e drenagem. Essas sociedades são encontradas já em Sialk, no Irã ocidental. A cultura mais primitiva que ali apareceu pode ser equiparada com a de outros aldeamentos situados sobre o Planalto e até o norte de Anal, no oásis de Merv, no Turquestão russo, República Socialista Soviética da Turcomênia. Em Sialk, uma segunda fase pode ser observada nas aldeias levantadas sobre as ruínas anteriormente descritas. As casas não são feitas de argila compacta, pisé, mas de tijolos moldados secos ao sol. A coleta é menos evidente na economia comunal, e entre os animais domésticos encontramos o cavalo. As conchas são levadas através das montanhas desde o Golfo Pérsico. O cobre é mais comum, mas ainda tido como uma espécie superior de pedra, trabalhada a frio com golpes. O equipamento é feito com ossos, pedras e sílex cornel, usando-se também um pouco a obsidiana importada. Constroem-se, porém, fornos especiais para a cerâmica. Com Sialk III, a aldeia foi transportada a um novo local, próximo do antigo, e regado pela mesma correnteza. O equipamento é feito ainda principalmente com materiais locais. O cobre, porém, é trabalhado de modo inteligente, sendo fundido para a fabricação de machados e de outros implementos que deviam ser ainda raros. Ouro, prata e lápis lazuli são importados do norte do Afeganistão. Surgem ceramistas que fazem vasilhas rapidamente numa roda giratória, e não à mão, e os homens utilizam-se de marcas ou selos para identificar suas propriedades,
Finalmente, Sialk IV é uma colônia de elamitas que conhecem a escrita e que chegaram à civilização no vale aluvial de Kerka e a impõem aos montanheses bárbaros cerca de 3000 a.C. As mesmas fases são identificadas na Síria e Assíria, embora não se possa provar que tenham ocorrido simultaneamente com as de Sialk no Irã. De Ras Shanha, na costa da Síria, próxima a Alexandreta, até Nínive e Tep-Guara, a leste do Tigre, as ruínas de aldeias no fundo dos Tels revelam uma cultura neolítica, diferente das do Irã e Egito, mas provavelmente paralelas a elas. Embora tais ruínas sejam muito mais imperfeitamente conhecidas, o conjunto de povoados seguinte, que representa a fase 2, foi construído por grupos humanos com tradições diferentes dos primeiros, mas é assombrosamente homogêneo em toda a faixa. Os arqueólogos denominaram tais grupos de halafianos, devido ao lugar, Tel Halaf, sobre o Cabur, onde pela primeira vez foram identificados seus produtos típicos. Também eles viviam como agricultores mistos e faziam seu equipamento principalmente com pedras e ossos locais. Até mesmo no Alto Cabur, recebiam conchas trazidas do Golfo Pérsico, empregando amplamente também a obsidiana importada das montanhas vulcânicas da Armênia. Na verdade, uma aldeia halafiana próxima do Lago Van parece ter sido habitada por uma comunidade industrial que se dedicava a extrair vidro vulcânico para exportação, tal como faziam os mineiros de pederneiras neolíticos da Inglaterra. Além disso, os halafianos conheciam o metal, pelo menos se é que também não tinham conhecimentos de metalurgia. Uma vasilha proveniente de Tel Halaf, e talvez não da era halafiana, parece ter pintada a representação mais primitiva de um veículo com rodas. Entretanto, as vasilhas ainda eram elaboradas normalmente. Estavam, porém, muito bem decoradas, com desenhos policrômicos e eram cozidas em fornos especiais, como se seus fabricantes se estivessem transformando em profissionais. Os amuletos não só eram feitos imitando objetos poderosos, mas também gravados com motivos igualmente mágicos. Desse modo, podiam ser e eram usados como marca, estampados num pedaço de argila fixado na tampa de um cântaro. O desenho e, por conseguinte, sua magia eram transferidos à argila, colocando um tabu no objeto e o marcando como propriedade de alguém. Finalmente, os habitantes das aldeias cooperavam na construção de santuários para as deidades locais. Já na fase 3, a cultura halafiana desaparece, dando lugar a outra, trazida presumidamente por novos colonizadores e chamada, não muito euforicamente, de Al-Ubaid, próximo, pedra, próximo de Ur. Na verdade, a quebra da tradição não é total. Os santuários antigos foram reconstruídos em escala maior sobre os lugares consagrados, e com isso sobreviveram os deuses locais, e, portanto, alguns integrantes da comunidade de adoradores que os haviam criado. O maior dos templos agrupados em volta de um pátio em Tep-Guara media mais de 13 metros por 9 e estava construído com tijolos secados ao sol e pintados na parte externa. Mas, de modo geral, a arquitetura doméstica decaiu. Por outro lado, o metal era trabalhado conscientemente pela fusão. Embora na Síria e no norte do Iraque, os Al-Ubaid se pareçam ter conformado em continuar usando as pedras locais, ao invés de organizar sua economia para se assegurarem provisões regulares de metal, enquanto os ceramistas continuavam empregando métodos manuais. Não obstante, os amuletos se tinham convertido em selos especiais, quadrados, ou semelhantes a botões com cabo atrás,
tendo na face superior entalhes de figuras de animais, ao invés de motivos puramente geométricos. Na Síria, alguns aldeamentos foram abandonados temporariamente depois da fase 3, mas certas aldeias da Assíria, particularmente as que mais tarde seriam Nínive e Tep-Guara, e apenas 24 quilômetros de distância, chegaram a ser pequenos municípios. Em Tep-Guara, os santuários, cuja construção reiterada no mesmo local prova a continuidade da tradição através de todas as modificações drásticas sofridas pela cultura material, transformaram-se em construções de tijolos cozidos em fornos e divididas em várias salas. Formam ainda um grupo de 3 em volta de um pátio, mas um deles tem agora as medidas de 19 metros por 15. Modelos de carros e até de carroças cobertas, feitos de argila, não permitem dúvidas sobre o conhecimento dos veículos com rodas. E as vasilhas já eram feitas também na roda. Não são muito raros os objetos de cobre ou ainda de mau bronze, mas os machados, os dentes das foices e outros componentes do equipamento industrial, inclusive as armas, eram fabricados comumente com pedras e outros materiais locais. Os lápis lazuli do Afeganistão, pequenos artigos manufaturados sumerianos e outros elementos de luxo são na verdade importados. Mas conservou-se fundamentalmente a autossuficiência. Entretanto, as importações do sul mostram que as aldeias assírias eram contemporâneas das cidades da Baixa Mesopotâmia. Nas estepes do norte do Iraque, relativamente bem regadas, as terras aráveis e as planícies eram ainda tão abundantes que nenhuma necessidade imperiosa obrigou os habitantes das aldeias a transformarem sua economia. Era mais simples utilizar para o equipamento os abundantes materiais locais do que organizar a importação de provisões periódicas de metal para substituí-los. No princípio da fase seguinte, 5, haviam sido impostos na Assíria e no Sialk, Irã, os elementos de uma nova economia, mas tal imposição é quase histórica e será melhor explicada quando examinarmos a revolução urbana ocorrida no sul do Iraque. Comunidades como Sialk III e as aldeias Al-Ubaid, da Síria, que lhes são comparáveis, e outras de equipamento semelhante situadas no Planalto da Ásia Menor, em Chipre e na Grécia Peninsular, possuíam todos os conhecimentos técnicos e o aspecto da civilização. Unicamente a organização econômica e a estrutura social eram deficientes. Durante um lapso de mais de 1000 anos, da Idade Calcolítica, os povos do Oriente Próximo haviam feito descobertas de consequências revolucionárias. A metalurgia e o bronze, o emprego da força de tração animal, veículos com rodas, a roda da cerâmica, tijolos e o selo, ou marca individual. Ainda antes de 3000 a.C., essas realizações se propagaram até o Egeu, o Turquestão e a Índia, pelo menos. Em cerca de 1000 anos chegaram à China e Bretanha, mas exceto 2 centros do México e Peru, onde se trabalhava o bronze, nenhuma dessas descobertas chegou ao Novo Mundo, Oceania e África, ou sul do Saara, até época histórica recente. Devemos acentuar agora a significação e a índole do progresso observados no registro arqueológico. As implicações e consequências revolucionárias da metalurgia foram explicadas detalhadamente em A Evolução Cultural do Homem, bem como em livros sobre arqueologia de caráter mais técnico. Na prática, ela significou a combinação de 4 descobertas fundamentais. 1. A maleabilidade do cobre. 2. Sua fusibilidade. 3. A redução dos minerais a cobre. 4. As ligas. O cobre, nativo ou obtido pela redução, talvez tenha sido considerado como uma classe superior de pedra,
que não só podia ser aguçada com uma pederneira, mas também dobrada, modelada a golpes de martelo e ainda reduzida a lâminas que podem ser cortadas. Essa propriedade parece ter sido conhecida e utilizada em Sialk I pelos Badarianos e Anracianos do Egito, mencionados no capítulo seguinte, e era familiar aos índios pré-colombianos da América do Norte. Por si mesma, porém, não levou os homens muito longe. Em segundo lugar, ao ver aquecido, o cobre se torna tão plástico como a argila do ceramista. E ainda mais, torna-se líquido e toma a forma do recipiente ou molde em que é lançado. Ao esfriar, não só mantém tal forma, como se torna duro como a pedra, sendo possível dar-lhe um fio cortante, da mesma eficiência que a pederneira. Para as ferramentas, o cobre possui todas as virtudes dos materiais mais antigos, pedra, osso, madeira, além de outros. Ao fazer um instrumento com os materiais antigos, era necessário apenas desprender fragmentos ou lascas de um núcleo maior ou matriz. Um implemento de cobre, tal como um vaso de argila, pode ser feito unindo-se pedaços indissoluvelmente. Na prática, geralmente prepara-se o molde, quase sempre de argila, lançando-se nele o metal líquido até encher. O único limite ao tamanho do molde é a habilidade técnica do operário. As formas que os vasos podem tomar são também ilimitadas. Além disso, depois de pronto, o objeto pode ser novamente modificado, com um martelo, já que o cobre é maleável. Por último, as ferramentas de metal são mais duráveis do que as de pedra ou osso. Um machado ou uma faca de cobre não corta melhor nem conserva o fio por mais tempo que um machado de pedra ou uma lâmina de pederneira. Mas quando uma ferramenta de pedra ou pederneira se quebra, não há poder no mundo capaz de restaurá-la. Uma ferramenta de cobre não só pode receber novamente o fio pelo método de amolar, mas também, se quebrar, pode ser fundida de novo, com uma perda insignificante, e tem-se uma ferramenta nova, tão eficiente como a velha. A utilização dessas vantagens exigiu na prática um complexo de inventos engenhosos, uma fornalha para produzir a temperatura relativamente alta necessária à fusão. Com o tempo foram inventados os foles, mas não há provas diretas de sua existência antes do ano 1500 a.C., no Egito, e do ano 1000 a.C., na Europa. Cadinhos para receber o metal fundido, pinças para levantá-los, e, sobretudo, moldes para obter as formas desejadas. Em terceiro lugar, essa pedra superior, que muito poucas vezes aparece em estado metálico no Velho Mundo, pode ser produzida por meios artificiais, aquecendo-se com carvão de lenha várias classes, muito mais comuns, de pedra ou terra, os minerais que chamamos de óxidos, carbonatos, silicatos e sulfatos. Nenhum deles se parece nem de leve com o cobre metálico, nem possui suas ambicionadas qualidades, mas felizmente são de cores brilhantes, ou seja, constitui o tipo de pedra que o homem primitivo buscava para utilizar como pigmento ou talismã. A descoberta da transubstanciação mágica desses minerais cristalinos em cobre metálico, que deu livre acesso às provisões adequadas do metal, já havia ocorrido na época de Sialk III e na fase Al-Ubaid na Síria. No Oriente Próximo, foi seguida da redução de outros metais, prata, chumbo e estanho, de modo que se chegou à quarta descoberta, que sem dúvida foi a última cronologicamente. A moldagem mais fácil e o produto de melhor qualidade. Se ao cobre acrescentar-se antimônio, arsênico, chumbo e, ainda melhor, estanho. Cerca do ano 3000 a.C., já se haviam comprovado na Índia, Mesopotâmia, Ásia Menor e Grécia
As vantagens de uma liga de cobre e estanho. O bronze foi descoberto. A seguir daremos o nome de bronze a essa liga de cobre e estanho, mencionado expressamente outro sentido que possa ter. As ciências necessárias na metalurgia são mais complicadas do que as utilizadas na agricultura ou cerâmica. A transformação química efetuada pela fusão é muito mais surpreendente do que a transformação da argila em cerâmica. A conversão de minerais verdes ou azuis, cristalinos ou quebradiços, em cobre vermelho duro é uma verdadeira transubstanciação. A passagem do estado sólido ao líquido e vice-versa, verificado na fundição, é também surpreendente. As operações práticas são muito mais intrincadas e rigorosas do que as necessárias à cerâmica, fiação ou construção de canoas. Portanto, não é de surpreender que as sociedades históricas mais primitivas, como entre os bárbaros contemporâneos, os metalúrgicos sejam sempre especialistas. Provavelmente a metalurgia foi, no início, um ofício bem como uma técnica. Os ferreiros e mineiros não só possuem habilidades peculiares, mas também são iniciados nos mistérios. Presumivelmente, seu conhecimento era transmitido pelos métodos concretos de teoria e prática, tal como ocorria na caça e na habilidade têxtil. Tais conhecimentos, porém, não eram divulgados entre todos os membros da comunidade, e nem todos os membros do clã eram treinados como ferreiros. As operações de mineração, fundição e moldagem, sendo muito complicadas e exigindo uma atenção contínua, não podem ser realizadas no intervalos do cultivo da terra ou do trato do gado. A metalurgia é uma tarefa que exige tempo integral. Essas ocupações são as primeiras indústrias não realizadas normalmente dentro de casa para atender às necessidades domésticas, mas para satisfazer as necessidades de outros. Os que se dedicam a tais atividades obtêm seu sustento, portanto, principalmente do excesso de alimentos produzidos por seus clientes. Depois dos magos, talvez tenham sido a primeira classe afastada da produção direta de alimentos. Não dependem, assim, da terra para sua alimentação, mas de uma habilidade manual e geralmente também de artigos portáteis que trocam por comida. Esses artefatos estão, pois, menos sujeitos à disciplina social do que pescadores ou agricultores, menos dependentes da sociedade territorial do que até mesmo o mago, cuja autoridade se baseia nas crenças e superstições subjetivas de seus companheiros de clã. O artesão podia encontrar mercado para sua habilidade objetiva e recompensas substanciais até mesmo entre estrangeiros. Os raros objetos de metais que encontramos nas aldeias da Idade do Cobre são provavelmente feitos por ferreiros itinerantes que viajavam pela região com lingotes de metal e produziam no local, sob encomenda, os implementos desejados. Foi isso que ocorreu comprovadamente na Idade do Bronze na Europa e constitui uma praxe entre os trabalhadores do ferro na África Negra atualmente. O funileiro ambulante da Europa rural é um sobrevivente desse mesmo sistema. Como os artesãos eram os transmissores práticos das tradições científicas da barbárie, sua capacidade de emigrar contribuiu materialmente para a difusão de descobertas e para o intercâmbio de experiências. A relativa uniformidade dos produtores de metal mais primitivos, anteriores à Revolução Urbana, pode ser explicada como resultado dessa difusão. A tradição metalúrgica é a primeira forma próxima da ciência internacional e continua, porém, sendo apenas um conhecimento apreendido pela tradição. Toda a ciência prática dos antigos ferreiros e mineiros estava, certamente, ligada a um conjunto de ritos mágicos,
nada práticos. Os textos assírios, mesmo no primeiro milênio antes de Cristo, contêm indício do que podem ter sido tais rituais, sangue de fetos e de virgens. O mesmo mostram os restos de um acampamento de trabalhadores de bronze na caverna de Hatherburn, no condado de Durham, na Inglaterra. As operações dos ferreiros bárbaros de hoje estão envoltas no complexo de precauções mágicas. Em segundo lugar, a transmissão desse conhecimento tradicional pela aprendizagem é em grande parte imitativa e, portanto, conservadora. O processo não parecia ser descrito em termos abstratos. Tudo o que o aprendiz tem de fazer é imitar o mais fielmente possível as operações do mestre. Com isso, nenhuma oportunidade lhe é dada de introduzir variações que poderiam ser benéficas. Finalmente, a tradição artesanal costuma ser secreta. Passa de pai a filho, ou de mestre a aprendiz. Os artesãos tendem, por isso, a formar guildas ou clãs que defenderão ciosamente os mistérios do ofício. Entre os bárbaros, encontramos clãs de ofício hereditários, organizados nas mesmas bases de parentescos que se notam entre os clãs selvagens. A adoção de instrumentos de metal dará, dessa forma, lugar a uma nova classe que não existia na economia neolítica pura, mas ao mesmo tempo destruirá a autossuficiência que é característica dessa economia. A família individual sacrifica sua independência quando passa a considerar como necessárias as ferramentas de metal, que não pode fazer sozinha, mas deve adquirir por troca do ferreiro. Para tanto, terá de produzir um excedente de suas necessidades domésticas, para manter os especialistas que não produzem alimento, mas minérios indigeríveis, lingotes e machados. A aldeia neolítica também terá de sacrificar sua valorizada autossuficiência. O minério de cobre não é comum. Os veios estão geralmente situados entre montanhas áridas, e muito poucas aldeias podiam ter uma mina de cobre nas imediações. Quase sempre, pelo menos a matéria-prima tinha de ser importada, e sua utilização regular demandava a organização de um abastecimento também regular. Um comércio, na verdade, que já não era de luxo. Tão logo o metal passa a ser considerado como uma necessidade e não mais uma coisa supérflua. A unidade local se torna, por isso, dependente dos materiais importados. A sociedade tem de intensificar sua produção de alimentos para sustentar os especialistas que se dedicavam à mineração, extração e benefício do novo material necessário. Devido à relativa escassez do cobre e da absoluta raridade do estanho, tão logo a liga se tornou o metal padrão, e devido ainda às dificuldades de transporte de materiais pesados, o excedente necessário para sustentar os especialistas fundamentais é grande. O equipamento de bronze exige uma grande parte de trabalho social, sendo inevitavelmente caro. As vantagens já enumeradas não parecem, em si mesmas, suficientes para levar os agricultores a produzir o excedente necessário a estimular uma procura efetiva, como diriam os economistas modernos. Dois fatores parecem ter contribuído para isso, para converter o metal numa necessidade. Por um lado, nas condições peculiares dos vales aluviais, como o delta do Tigre e Eufrates, onde até a pedra é escassa, a maior durabilidade das ferramentas de cobre ou bronze pode ter feito com que se tornassem mais econômicas do que as de pedra ou obsidiana. Por outro lado, na guerra, especialmente na luta corpo a corpo, uma faca ou adaga de cobre é muito mais útil do que uma de pederneira.
que se pode quebrar no momento exato em que é preciso ferir o inimigo ou morrer. À parte os pequenos adornos, os primeiros objetos de metal comumente ou regularmente colocados nas tumbas são, na verdade, armas e não ferramentas. Na prática, verificamos que isso só se tornou comum depois da Revolução Urbana, nos vales aluviais que produziam uma nova economia que tornou real essa procura. Nesse interim, outra série de descobertas e invenções independentes havia simplificado a satisfação das necessidades, reduzindo as dificuldades de transporte. Tendo domesticado o gado, a fim de ter carne e depois leite, algumas sociedades tiveram a ideia de transferir para os bois parte das tarefas pesadas. O primeiro passo foi talvez fazer com que 2 bois puxassem pelo campo uma espécie de enxada que as mulheres tinham usado até então, um arado. Além do próprio arado, foi necessário inventar jugo e arnês, pelos quais o poder de tração dos animais pudesse ser utilizado. Felizmente, as amplas costas do boi permitem a colocação de uma canga sem impedir o movimento ou a respiração do animal. Os arados eram a princípio feitos inteiramente de madeira, e por isso nenhuma prova direta existe da sua antiguidade. Documentos escritos ou gravados atestam sua utilização na Mesopotâmia e no Egito cerca de 3000 a.C., e em data próxima na Índia. Há provas da utilização do arado pouco depois de 1400 a.C. na China. E em época não muito posterior, figuras de arados foram gravadas nas rochas da distante Suécia. Dessa forma, pelo ano de 1000 a.C., o arado, tal como o bronze, chegara aos limites de sua difusão na antiguidade. O arado transformou as plantações de cultivo de faixas de terras em agricultura generalizada, o amanho dos campos, e a uniu indissoluvelmente à pecuária. Libertou as mulheres do trabalho mais enfadonho, mas ao mesmo tempo privou-as do monopólio das colheitas de cereais e do status social que isso lhes conferia. Entre os bárbaros, enquanto a mulher normalmente trata das pequenas plantações com a enxada, é o homem quem ara os campos. Mesmo os documentos sumerianos e egípcios mais antigos mostram que os homens aravam a terra. Para suportar o trabalho pesado, os bois de carga necessitam melhor alimentação do que o capim da estepe, ficando geralmente em currais e recebendo como alimentação o feno especialmente cultivado, ou até mesmo a cevada. Assim, o esterco pôde ser acumulado para adubar os campos. A inovação mais decisiva, porém, foi a utilização pelo homem de uma força motriz que não a de seus próprios músculos, possibilitada pela invenção dos arreios. O boi foi o primeiro passo para o uso da máquina a vapor ou do motor a gasolina. A nova força motriz podia ser aplicada de outras formas. Nas poeirentas planícies da Ásia Menor ou nas neves da Europa Setentrional, as cargas pesadas podem ser transportadas com mais facilidade entre nós. Como esse veículo é conhecido na Europa Setentrional, na época Mesolítica, capítulo 2. É quase certo que também fosse conhecida na Ásia Menor antes do ano 4000 a.C. A canga do boi pode puxar um trenó com a mesma facilidade com que puxa o arado, e os mesmos arreios servirão para os dois casos. Não há maior prova da existência de trenós pré-históricos do que de arados, mas os primeiros continuavam sendo usados, pelo menos para os funerais, ainda no ano de 2600 a.C. na Mesopotâmia. Muito antes disso, ocorrera uma revolução nos transportes, com o uso do movimento rotativo da roda. Há indícios duvidosos de sua utilização no norte da Síria, em época remota, como a da fase de Tel Halaf. De qualquer modo, os modelos de Gawara, mencionados há páginas atrás, mostram carroças de 2 e 4 rodas já em uso generalizado antes de 3000 a.C. Das esculturas sumerianas e de espécimes encontradas nos túmulos do terceiro milênio, podemos deduzir os detalhes da sua construção. As rodas consistiam em 3 peças de madeira sólida,
encaixadas e revestidas de couro seguro com pregos de cobre. As rodas giravam numa só peça, com os eixos que podiam ser fixados no corpo do veículo com tiras de couro. Carroças semelhantes ainda são vistas na Sardenha, Turquia e Sindh. Embora pesadas e desajeitadas, são duráveis e mostram um grande progresso no processo de transporte por veículos. São, na verdade, os ancestrais lineares do automóvel. Cerca do ano 2000 a.C., veículos de rodas eram usados dos vales do Indo até o litoral sírio. No Egito, porém, nenhum veículo desse tipo é conhecido antes de 1600 a.C. A invenção, entretanto, atingira Creta no ano de 2000 a.C. e antes do segundo milênio era conhecida da China à Suécia. Mas no intervalo, com a contribuição de outros inventos, o transporte por veículos recebera grande impulso material. Os ombros dos homens, ou geralmente das mulheres, eram os mais antigos meios de transporte. Quando a força motriz animal passou a ser usada, foi natural que tal peso se transferisse para as costas do animal. O boi, porém, não é o mais indicado para carregar coisa. O animal de carga mais antigo de que se tem notícias parece ter sido o asno, natural do leste da África. Antes do ano 3000 a.C., ele já era conhecido no Egito e presumivelmente empregado nos transportes. Na Síria e na Mesopotâmia era seguramente usado no terceiro milênio. Há, porém, um asno selvagem, o quinagro, onagro, na Ásia Menor, que também foi domesticado. E assim sendo, não se pode dizer exatamente até que ponto o asno de carga do Oriente era de origem africana. Ossos de cavalo do quarto milênio foram encontrados em Sialk, no Irã, e em Anal, no Turquestão. O habitat nativo dos cavalos estava provavelmente naquelas regiões, e é possível que o oásis de Merv tenha sido o centro de sua domesticação. Os cavalos proporcionam carne e leite, como entre os mongóis e citas, ao mesmo tempo que são usados para montaria, para puxar carros ou transporte de cargas. Entalhes em ossos, cerca de 3000 a.C., em Susa, no Elam, reproduzem claramente cavaleiros, mas os cavalos que montam não são muito identificáveis. A montaria como meio de acelerar as viagens e facilitar o intercâmbio é um fator que deve ser considerado, embora seja problemático o alcance da equitação e do uso de cavalos, de modo geral, antes do ano 2000 a.C. Isto é o que podemos dizer no momento também quanto à utilização dos camelos. Desde o ano 1000 a.C., o transporte e a comunicação pelos desertos da Ásia Menor tem dependido do navio do deserto. Muito antes disso, porém, ossos de camelo foram desenterrados em Anal, da época de Sialk I ou II, havendo também um desenho isolado de camelo num túmulo egípcio que, segundo se acredita, é pouco anterior ao ano 3000 a.C. Dessa forma, é possível que algumas sociedades tenham disposto desse meio de transporte até mesmo no quarto milênio. De qualquer modo, as viagens por terra tornaram-se mais rápidas cerca do ano 3000 a.C., com a atrelagem de asnos ou cavalos asiáticos ou de ambos. Para maior segurança, digamos equinos, que abarcam as duas espécies. Há carros leves de duas rodas ou carroças. Os arneses empregados, conhecidos pelo desenho sumerianos do terceiro milênio, são os mesmos utilizados para os bois. Como esses infortunados equinos não têm as costas largas dos bois, a força de tração era transmitida à canga por uma correia passada sobre o pescoço no peito do animal, e contra a qual ele tinha que fazer pressão. Ao fazê-lo, o pobre animal quase que se sufocava. Apesar da perda de força que isso provocava, o arnês oriental foi imitado em toda parte onde se adotou o carro de cavalos. E só foi reformado com a invenção da coleira, na Idade Média, mais ou menos no século IX da nossa era.
Assim, antes de finalizar o quarto milênio antes de Cristo, a força dos bois, cavalos e asnos, conjugada à roda, tinha proporcionado às sociedades orientais uma força motriz e equipamento para transporte terrestre que não foram superados senão no século XIX. E no ano 3000 a.C., o vento dava também a força motriz para o transporte na água. Até mesmo os caçadores paleolíticos devem ter possuído formas de jangadas ou canoas. Os europeus mesolíticos conseguiram cruzar os mares tormentosos entre Ulster e Quintire. Seus sucessos neolíticos fizeram viagens ainda mais aventurosas. Os polinésios da Oceania, embora dispondo apenas de ferramentas de pedra, construíram canoas de mais de 30 metros de comprimento, capazes de acomodar mais de 100 pessoas e provisões, nas quais fizeram viagens de milhares de quilômetros. As canoas polinésias tinham velas, e barcos a velas aparecem representados no Mediterrâneo e Egito durante o terceiro milênio. A prova mais antiga da existência da vela, porém, está nos desenhos de vasos egípcios pouco anteriores ao ano 3000 a.C. As embarcações ali reproduzidas são, segundo se acredita, estranhas ao Vale do Nilo e originárias talvez do Golfo Pérsico. De qualquer forma, mostram que a vela foi inventada antes do ano 3000 a.C. Com isso, o homem tinha pela primeira vez controlado uma força inorgânica para servir de força motriz. Foi a única invenção desse gênero até a descoberta da roda hidráulica em fins do primeiro milênio antes de Cristo. As rudimentares velas quadradas que vemos nos vasos egípcios exigiram muitas melhoras antes que os barcos pudessem ser manobrados livremente, mas devem ser consideradas precursoras diretas das velas que impeliram os navios até o século XIX. De qualquer modo, seja com velas, pás, remos ou simplesmente puxados das margens dos rios ou canais, os barcos do quarto milênio podiam transportar cargas volumosas e pesadas, muito mais economicamente do que o lombo dos asnos ou os carros de bois. O comércio na antiguidade, pelo menos no que se relaciona com mercadorias baratas e populares por atacado, era principalmente fluvial ou marítimo. Os novos meios de transporte que acabamos de descrever, simplificando a distribuição das mercadorias, estimularam o aparecimento de nova classe de artesãos, independentes do material importado. Essas classes podem ter originado novos especialistas. A construção de carroças e barcos exige grande habilidade na carpintaria. Antes que se dispersassem, os antepassados linguísticos dos indianos, gregos e outros povos indo-europeus, a carpintaria já parece ter sido um ofício especializado, pois o carpinteiro é o único artesão indicado por uma palavra comum ao sânscrito, grego e outros ramos da família linguística. Não obstante, a etnografia mostra que os camponeses construíram carroças e canoas sem recorrer a profissionais. Não podemos, portanto, deduzir que a especialização na construção de barcos ou carros tem existido antes da Revolução Urbana. Entretanto, a existência de outro artesão, além do ferreiro, é comprovada pela arqueologia. Colocando um bloco de argila plástica no centro de uma roda que gira rapidamente sobre um eixo vertical, um artesão experimentado pode fazer em alguns minutos uma vasilha. E a vasilha, assim fabricada, será perfeitamente simétrica. Por outro lado, sua produção exige uma destreza extrema, que necessita longo aprendizado para ser adquirida. A etnografia mostra que os ceramistas que empregam a roda são habitualmente especialistas do sexo masculino, não mais as mulheres, para as quais a cerâmica é apenas uma tarefa doméstica como cozinhar ou fiar. Também podemos supor que na antiguidade o uso da roda indique a industrialização da produção de cerâmica, o aparecimento de um novo artesanato especializado.
Sendo seu equipamento muito simples e havendo por toda parte a matéria-prima de que necessita, o ceramista pode ser um artesão ambulante, tão facilmente quanto o ferreiro. Em Creta e no Egeu, os ceramistas de hoje, com suas famílias e sua roda, viajam de aldeia em aldeia e de ilha em ilha, produzindo em cada uma delas aquilo que o gosto local exige. Temos algumas provas diretas da existência desses ambulantes em Creta e Egina, no segundo milênio. Talvez as antigas vasilhas feitas na roda tenham sido produzidas por esses trabalhadores nômades. De qualquer modo, eles mostravam a mesma flexibilidade que caracteriza outros artesãos primitivos. Também eles foram liberados das restrições da sociedade territorial. O ofício dos ceramistas pôde tornar-se intertribal, ou talvez internacional. A roda invadiu cedo a indústria cerâmica por toda a Ásia Menor. Ela é encontrada na terceira fase da Idade do Cobre, na Assíria, em Sialk III, no Irã, e no ano de 2500 a.C. estava firmemente arraigada na Índia. No Egito, pelo contrário, a roda dos ceramistas só chegou depois da Revolução Urbana sob a dinastia III, e numa forma menos eficiente do que na Ásia, e ainda assim 1000 anos antes que se conheçam veículos de rodas junto do Nilo. Na Europa, as relações entre essas duas aplicações da roda seguiram curso oposto. Ao norte dos Alpes, veículos de rodas já são conhecidos no segundo milênio, ao passo que as rodas na cerâmica só aparecem no final do primeiro. Em contraste com as contribuições predominantemente femininas descritas no capítulo 3, as descobertas e inovações que examinamos acima parecem ser devidas ao homem e certamente serviram para fortalecer sua posição econômica, liberando a mulher de muitas tarefas essenciais, mas pesadas: o trabalho de enxada, o transporte de cargas, a fabricação de vasilhas. O homem cortou as bases econômicas do matriarcado. Além disso, os novos especialistas não se adaptavam realmente à velha organização de parentesco. Mesmo que o ceramista se fixe definitivamente numa aldeia, obviamente não é um membro do clã em qualquer sentido fisiológico. Sua participação no grupo local e seus deveres para com ele são determinados pela moradia e pelas funções. Torna-se necessária uma nova base para uma ordem social que compreende tais estrangeiros. E o que é mais, seu número pode ser aumentado pelas conquistas e misturas de populações, cuja ocorrência se deduz pelas modificações culturais evidenciadas nos registros arqueológicos. Entre os bárbaros que adotaram algumas das inovações aqui examinadas, os sociólogos esperam encontrar a família patriarcal, até mesmo aquela que compreende os filhos casados, suas mulheres e filhos, e talvez escravos, bem como o patriarca. Nessa sociedade, a propriedade pessoal pode abranger dos adornos e roupas, implementos e armas, até rebanhos e manadas, e escravos, bens de capital que podem aumentar. E o homem que se tenha distinguido como chefe guerreiro, na sociedade matriarcal esse cargo é eletivo, tem a oportunidade de consolidar sua autoridade em bases econômicas pela propriedade de gado ou servos. Essa riqueza passará aos filhos, e a autoridade que proporciona torna-se, assim, hereditária. Para tornar-se, porém, um poder real, terá de ser consagrada, talvez pela forma sugerida no capítulo 3. Outra instituição, entretanto, pode facilitar a transição. Entre os bárbaros com esse nível de desenvolvimento técnico e econômico, verificamos frequentemente que alguns dos rituais de fertilização e outros celebrados na selvageria, em forma comunal por todos os integrantes do clã, foram monopolizados por sociedades secretas, e que a iniciação nelas deve ser comprada com festas e presentes. Dentro de tais sociedades, há geralmente graus cuja conquista é, como a iniciação, um rito sacramental, que não obstante deve ser adquirido. Os membros dessa sociedade continuam sendo pescadores, caçadores, pastores ou agricultores. Se adquiriam especialização e eram liberados das tarefas de produção, tal como os artesãos, tornavam-se sacerdotes profissionais.
e se os graus fossem hierárquicos, os mais ricos se transformavam quase que em reis. O material arqueológico que descrevemos acima contém indícios de que tal ocorreu na Idade do Cobre na Síria. Os selos, como os encontramos nas aldeias halafianas, são a princípio amuletos que conferem mana a seus felizes possuidores, além de trabalhos na forma de um totem ou uma coisa pedrosa. Esses desenhos, com sua mágica, poderiam ser transferidos para um bloco de argila. Apertando seu amuleto selo sobre a argila de uma tampa de cântaro, uma pessoa lhe imprimia um tabu, transferia parte de sua personalidade para ela, marcando-a como propriedade sua. Até mesmo os halafianos usavam assim os amuletos selos, que indicam presumidamente um reconhecimento dos direitos de propriedade. Os símbolos padronizados gravados no selo, com esse objetivo, contribuirão para a formação dos símbolos da escrita convencional, quando a revolução urbana a torna necessária. A construção reiterada no mesmo lugar dos pequenos templos de Gawara, através de todas as bruscas modificações de outros aspectos da cultura material e espiritual, encontra sua melhor explicação na suposição de que, apesar de todas as modificações de população, uma determinada sociedade de adeptos mantinha sua personalidade coletiva. Essas corporações hipotéticas podem corresponder às sociedades secretas dos bárbaros modernos, ou às corporações sacerdotais nas quais se transformam. Lá pela quarta fase da Gawara, os templos já tinham tomado a forma característica, que mais ao sul é conhecido como a casa de um deus, onde se encontra sua imagem para o culto e o altar para o sacrifício. As cores com que estão pintados são as prescritas como simbólicas e mágicas na literatura teológica posterior. Os santuários são, portanto, os precursores lineares dos templos que simbolizarão a ordem mundial e justificam até certo ponto a presunção de que havia o culto ou adoração de divindades personalizadas. As modificações bruscas na arquitetura secular, na cerâmica e nos ritos fúnebres observadas em Gawara e outros teos sírios devem refletir modificações consideráveis na população. É difícil acreditar que essas modificações tivessem sido pacíficas. Já na Europa de clima temperado, e na verdade mesmo antes, as populações em crescimento tinham de encontrar uma saída para as famílias excedentes, tomando terras de outros povos. É de presumir que os halafianos tenham suplantado comunidades neolíticas mais antigas, sendo substituídos por sua vez pelos al-Ubaid. Nesse caso, as modificações das culturas arqueológicas devem ser consequência de guerras de conquista que proporcionaram ao chefe a oportunidade de obter poder secular. Os vencidos, porém, não devem ter sido necessariamente exterminados. Se alguns deles sobreviveram como guardiões da tradição ritual de um deus local, outros também podem ter sido deixados vivos, como servos ou escravos. Os homens foram domesticados como bois ou asnos. As conquistas teriam produzido as sociedades estratificadas, divididas em senhores e escravos, embriões da divisão de classes encontrada nas mais antigas cidades históricas.